muito importante a comemoração aqui de um ano, né, do Comitê Baiano pela Verdade. Um ano. Ao dar aqui essa mesa combativa aqui, nosso combativo Emiliano José, né, colega lá na Assembleia Legislativa, tantas contribuições deu, né, quando passou lá, no exercício de deputado estadual, mandato de deputado, Sara, né, essa combatente aí da OAB, Joviniano, que dispensa comentários, né, o presidente aí do comitê, o padre Zé Carlos, né, Ivan Braga, todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Eu entendo que esse comitê tem tido uma participação muito importante. Um dos objetivos desse comitê foi exatamente buscar a criação nacional e a aprovação da lei da Comissão Nacional pela Verdade, que foi concretizado. Então, isso foi um dos objetivos desse comitê. Então, o comitê tem tido uma participação decisiva na busca da verdade. E na Assembleia Legislativa a gente tem buscado dar essa contribuição também, na medida do possível. Então, nesse sentido, nós tomamos algumas iniciativas. Entre as iniciativas, nós fizemos uma indicação ao governador do Estado para que apresente na Assembleia Legislativa projeto de lei para criar a Comissão Estadual da Verdade. Então, nós apresentamos essa indicação, inclusive com a minuta do projeto de lei. Então, anexamos a minuta do projeto de lei, e aí o nobre Joviniano já tem conhecimento dessa indicação e dessa minuta, até repassar novamente aqui. E também, na época, nós repercutimos a criação do Comitê Baiano pela Verdade, quando nós fizemos lá uma moção de aplauso pelo lançamento do comitê. Então, nós repercutimos aí, apesar de Joviniano já ter essas duas peças, mas estou repassando novamente aí. E seria interessante que esse comitê aqui buscasse, é claro que já tem tido essa participação, mas buscar junto ao governo do Estado para a apresentação o mais rápido possível de um projeto de lei para a criação da Comissão Estadual da Verdade. É importante que seja apresentado pelo Executivo, até porque entendemos que essa é uma competência do Executivo. Se nós poderíamos até apresentar, mas correria um sério risco de ser considerada inconstitucional, porque teria que ser apresentado pelo Executivo. Então é melhor que o próprio governador apresente. Então, nesse sentido, a indicação que nós fizemos, nós já fizemos a indicação já com o anteprojeto, já com o projeto, com a minuta do projeto anexo, onde o governador pode analisar, pode acrescentar, pode, enfim, modificar, alterar, mas pelo menos já tem o norte, já tem uma ideia, já tem por onde começar. Portanto, eu acho que essa é uma das tarefas aí, né, do comitê, que vem desenvolvendo muito bem, mas que não pode parar. Então, um dos objetivos foi a aprovação da Comissão Nacional da Verdade, já foi aprovada, já foi concretizada, já está em andamento, cumprindo o seu papel, e um dos objetivos também é a Comissão Estadual da Verdade, que aí nós precisamos também continuar solicitando aí do nosso governador, que sem dúvida nenhuma deve ter todo o interesse em criar essa Comissão Estadual da Verdade, porque a Bahia aqui nós tivemos grandes problemas no período da ditadura e é preciso que a gente estabeleça a verdade, né? Isso mesmo, nobre deputado Emiliano. Então, é um pouco isso. E, naturalmente, novos desafios. Então, é preciso estabelecer a verdade da época da ditadura, as consequências que nós estamos vivendo até hoje, nesse momento que nós respiramos a democracia, como já foi citado aqui pelo próprio padre Zé Carlos, o problema que nós vivemos hoje da violência, da tortura, num outro patamar, né, outro significado, mas de presos comuns, né, das pessoas que são
cotidianamente presos, torturados, exterminados no dia a dia, no cotidiano, os grupos de extermínios que continuam, o número de homicídios é assustador. Então, são problemas também reflexos do passado, mas que a gente precisa se preocupar para que a gente venha a construir uma sociedade com paz e justiça social. Portanto, os desafios são muitos. Desafio da verdade, buscar a verdade do passado para que a gente não cometa, para que não sejam cometidos mais esses crimes, para que a gente possa combater rigorosamente e também olhando a perspectiva atual e futuro, para que a gente possa construir uma sociedade com paz e justiça social. Portanto, aí um grande abraço para todos vocês e vamos continuar nessa luta aí até a construção da verdadeira paz com justiça social.